querida, né? Então, assim, já lhe apresentei mais de uma vez, né? Mas gostaria inicialmente de lhe agradecer, não é? Logicamente, por você disponibilizar seu tempo, disponibilizar seu conhecimento para Ai, estarmos aqui dialogando, não é? Sobre cases de direito do trabalho para a pesquisa científica. Lógico que a nossa temática é essa, né? Até o que eu coloquei, mas você, como uma mentora, não é? De pesquisa, eu gostaria que antes, não é? A gente pudesse estar dialogando um pouco sobre essa importância, não é? Relacionada à pesquisa, né? À extensão, até o que nós conversamos em outra live, convidada por você, eu e a professora Alice, né, sobre as alegrias, mas também as dificuldades da vida acadêmica. as Você angústias. que é. Ah, e parabéns pelo seu dia, né? Você que é servidora pública, Ah, mas obrigada, amor. que, mas que tem em si, não é, esse prazer de fazer essas orientações, né, essas Entre mentorias. tantas, Tantas atribuições, né? Você é doutoranda, mestre, né, doutoranda, entre tantas atribuições, para mim, não é, a que me chama mais atenção é justamente, né, essa sua atividade, não é, que lhe é tão cara e prazerosa, que é justamente essa mentoria a acadêmica. palavra é sua. Eu queria que você fizesse aí essa introdução relacionada aí à sua condição de pesquisadora. Bom, primeiro eu quero dizer que sempre é um prazer fazer live com a professora Silvia. É sempre muito agradável, eu me sinto muito em casa aqui nessa, né, nessa condição de interlocutora. A gente já fez essa troca mais de uma vez e eu não me canso, né? É sempre muito bom. Primeiro eu queria fazer um parêntese, assim, que você me pegou de surpresa, porque como a gente acabou meio que trocando, né, o dia do feriado, hoje a gente trabalha normal, então assim, acabei até meio que nem me ligando muito que hoje é realmente o dia do servidor. E eu acho que a gente passa por alguns momentos, algumas questões muito delicadas, né, nesse momento político do país. E a integridade do servidor, ela vem sendo bombardeada, né? A importância do serviço público vem sendo colocada em xeque, em prova. Haja vista essa reforma administrativa aí que vem, vai, vem, Uhum. né? E a gente precisa realmente reconhecer, né, a importância do serviço público. Não que eu nem vejo assim uma questão tão heróica, porque eu acho que heróicos são diversas profissões, eu acho que todo mundo contribui um pouco para o desenvolvimento da sociedade, sabe? Mas, assim, nós temos o nosso papel importante, né? E eu acho que o Estado não funciona sem o serviço público. E nosso país não está preparado para funcionar, né, com o sucateamento, né, desse segmento social. Mas, assim, fechando parêntese, porque eu sou uma ativista política, qualquer assunto eu transformo em política. Agora, voltando aqui para a atribuição que me foi dada pela professora Silvia, falar um pouco aqui sobre pesquisa, né? Eu acho que, assim, as pessoas precisam, e a gente vai acabar falando também sobre um outro ponto de sucateamento do país, tudo vai levar para a política, não tem jeito. A gente vem aí num histórico sem fim de desvalorização da ciência, né, negacionismo, e um dos pontos que toca muito o meu coração é essa questão das verbas, né, que tem sido cada vez mais fatiadas, digamos assim. Por mais que na última semana tenha havido uma tentativa de colocar panos quentes nas coisas que vem acontecendo em relação aos investimentos em ciência e tecnologia no país, ainda estamos muito, muito, muito longe do ideal. Tá? E isso vem de uma condição da formação das nossas instituições públicas, né? Eu vou ter que falar um pouquinho aqui sobre
o que significa ingressar no ensino superior, tá? Que aí a gente passa por um processo muito complicado de transformação dos títulos, né, em uma mercantilização. A professora Silvia pode falar aqui melhor do que qualquer pessoa sobre mercantilização do ensino, especialmente do ensino superior, né? Nós somos conduzidos dentro do nosso processo de educação desde que a gente... Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, ai, mas será se... O filho dela tem 2 anos. Ai, será se a escola X vai proporcionar ao meu filho a formação para ele ingressar na UNB? Eu disse, gente, como assim? É uma criança de 2 anos, tá? E sem pensar que daqui a esse tempo todo que ele vai ser conduzido no mundo educacional, ninguém sabe nem se ainda vai existir universidade pública. Então, assim, é muita noia. A gente já nasce com um plano pré-estabelecido, sabe? Sabe aquela historinha de crescer, reproduzir, né? Não sei o quê, e morrer. Sabe aquela brincadeirinha que a gente falava, aquele ditado? É meio isso, você nasce, aí você vai para a escola, aí você passa no vestibular, aí você entra na faculdade, aí depois tem tem toda uma coisa que já se espera de você como ser humano, mas na verdade, quando a gente ingressa na universidade, a gente não sabe nem o que é que a gente está entrando. A gente está entrando porque o mercado exige que você tenha uma graduação, que é o mínimo que se espera, né, em tese, de uma pessoa que queira ingressar no mercado de trabalho. E aí eu faço um parêntese. Essa realidade, ela vai mudar, né? Ela já vem mudando. Tem alguns países que, assim, ok, sim, você é muito mais valorizado se você fizer um curso técnico do que se você ingressar no ensino superior, e eu fecho parênteses, né? Então, assim, essa é uma outra discussão, amiga, que a gente pode até ter. Mas vamos voltar aqui para o universo da pesquisa, porque é na universidade que esse ponto ele é alto, né? Então, deveria ser. Então, assim, quando você ingressa na universidade, você, em tese, né, você deveria ingressar com o intuito de produzir conhecimento, tá? E devolver alguma coisa que você adquirisse dentro da instituição de ensino para a sociedade. Então, assim, o papel da universidade é uma transformação, né, do mundo social. E aí, assim, para isso existem 3 funções. Existe a função de ensino-aprendizagem, que é muito importante, é aquela questão do aluno ele receber, né, um ensino técnico, tá, as noções técnicas sobre determinado assunto, para que ele possa se preparar para produzir mais conhecimento com base naquilo que ele recebeu, que aí é a pesquisa, e depois devolver para a sociedade aquilo que ele produziu e adquiriu a partir da extensão, né? Então, assim, esse seria o mundo ideal, né, do ensino superior. O que acontece no Brasil? E cada vez mais isso vem acontecendo, porque a gente vem assistindo a um processo de mercantilização que não para, é só em escala ascendente, né? Que não se preocupa com esses 2 movimentos de produzir conhecimento e de devolver conhecimento para a sociedade e se foca no ensino que é baseado apenas na transmissão de conhecimento por parte do professor e recepção por parte do aluno e ok. Né? Então, assim, o que sai dali? Né? Como é que esse sujeito, como é que esse indivíduo sai dessa instituição de ensino? Certamente do jeito que ele entrou. Tá? Assim, então, um espaço de tempo, né? Porque agora eu acho que essa questão do ensino híbrido, ele vai ser uma realidade que não vai mais voltar atrás. Mas quando eu falo de espaço, eu não estou falando nem de espaço físico, eu estou falando de tempo mesmo, né? Que ele passa ali, que ele dedica dentro de uma graduação, ele acaba saindo a mesma pessoa. No curso de Direito isso é muito claro, porque você vê faculdades, universidades, centros universitários, que é um nome muito bonito, que inventaram para você ficar na dúvida se é uma faculdade ou se é uma universidade. A pessoa ingressa no curso de Direito para passar na OAB e devolver, mas não é para a sociedade, é devolver para a instituição, né? Um nome e uma percepção. E quando passa daí, é para passar em concurso público. Então, assim, o curso de Direito, ele é de todos, né? Eu não sei se é porque eu posso falar
com conhecimento de causa, porque eu já fui professora universitária, né? Já estive em mais de uma instituição, e essa realidade não muda, tá? E assim, eu não tive a oportunidade de ser professora durante a pandemia, né? Então, assim, eu não sei o tanto que isso melhorou ou piorou. Mas na minha época, no presencial, já era assim, né? E aí, assim, voltando ao ponto, importante é que a gente consiga superar esse tipo de cultura, né? Que a gente consiga resgatar. E aí, eu acho que existem instituições que têm um papel fundamental nessa mudança de comportamento das instituições, têm o poder de obrigar, de direcionar, de estabelecer diretrizes, que é o próprio MEC, né, os conselhos que existem lá dentro. A OAB também pode, a partir do Conselho de Educação, né, tanto que em 2004, quando houve uma grande mudança, uma tentativa de enxertar a pesquisa no mundo jurídico, foi esse movimento em 2004, com algumas mudanças curriculares que aconteceram, tá? Mas, assim, a luta, quando se fala nesse movimento de inserção da pesquisa, ela continua, tanto que eu estou aqui continuando falando sobre a mesma coisa que Vará já falou há muito tempo atrás, né? Que a gente precisa transcender esse senso teórico que a gente tem, né, comum a todos os juristas, de que somos autossuficientes e que vamos resolver tudo aqui com direito, e o direito que já está posto, não precisamos mais mudar, né? As respostas, elas vão se perpetuando e se replicando, e a gente acaba não percebendo que o direito que está sendo posto em prática, tá, está muito longe do direito que é o ideal. E aí eu fico muito à vontade para falar sobre o mundo jurídico, embora essa minha fala caiba em qualquer área do conhecimento, sim, mas eu fico muito à vontade para falar aqui sobre o mundo jurídico, porque nós somos juristas e certamente pessoas que estão aqui nos assistindo também têm, né, um interesse em falar sobre ciências jurídicas. Então, assim, é uma questão urgente que a gente traga, né, a reflexão para a formação do futuro jurista. E eu só consigo trazer a reflexão e trazer o pensamento crítico se eu introduzo a pesquisa, tá? Na verdade, eu até queria fazer assim, um parênteses, se você me permitir. Eu acho que essa curiosidade sobre ciência, sabe, sobre fenômenos, ela poderia e deveria já existir, tá? Lá no ensino médio. Porque quando a gente chega na universidade, é tudo tão, sabe, diferente. A rotina de estudo é diferente, né? Alguns professores que tentam trazer essa dinâmica nova de reflexão e colocar em mesa algumas questões que precisam ser discutidas, a leitura dos clássicos, por exemplo. O pessoal fica numa dificuldade terrível, porque tá tão acostumado com aquele negócio mecânico do ensino médio, beabá, tem que saber o cosseno, o não sei o que, a hipotenusa, sabe? Não sai da caixinha. E quando chega na universidade, já tem uma dificuldade muito grande, e não bastasse a dificuldade, não tem o estímulo que seria necessário, né, para inserir a pesquisa em sua formação, né? Então, eu acho que, assim, eu não sei se eu atendi ao que você me questionou no início, mas como pesquisadora, eu posso te garantir que existe uma indignação muito grande, até porque para eu chegar aqui, onde eu estou hoje, conversando com vocês com segurança e autoridade sobre tudo que eu estou falando, eu sofri o pão que o diabo amassou dentro da, né, entre aspas, uma expressão bem chula, mas que caracteriza muito bem o meu percurso dentro da minha vida acadêmica, né? Então, assim, foi pegando sozinha, sabe? Foi a minha força de vontade que me moveu e me levou. Eu não fui incentivada por ninguém, né? Não houve nesse... Eu até acredito, assim, que no sul-sudeste, na graduação, existe um amadurecimento um pouco melhor. Eu percebo isso, sabe? Mas quando a gente vai ali para cima, parece que, eu não sei se o recurso não chega, sabe? Eu não sei o que acontece, mas assim, é pior. Bom mesmo não é em lugar nenhum, sabe? Mas é pior.
E, é claro, estou falando de uma maneira geral. Certamente pode ter alguém aqui nos assistindo e dizendo, mas a minha faculdade foi maravilhosa. Ótimo, eu fico super feliz. Eu quero mesmo é que a minha fala seja desconstruída. Eu quero é que alguém venha aqui e me dê um exemplo contrário do que eu estou falando. Porque isso sim é que vai aliviar o meu coração. Né? O que eu falo aqui, eu falo com muito pesar. Perfeito, é isso mesmo. Como eu tenho, assim, duas formações, quase três, né? Porque eu quase que eu finalizava o curso de letras, português, eu vejo também, eu visualizo também essa dificuldade, não é? Que você colocou, a querida Marcela, Marcela, um beijo. Então, eu vejo também essa dificuldade que você colocou. Lógico que quando eu lhe fiz o convite em relação ao tema, não é, cases de direito do trabalho para a pesquisa científica, se deve não somente em relação à minha área de pesquisa, não é, mas também porque, pelo menos dentro da minha concepção, não é, olha o que eu vou dizer, de pesquisadora, não é, me Tá achando, certo, você é. dentro da minha visão de pesquisadora, né, o direito do trabalho, as relações, não é, que são permeadas pelo direito do trabalho, elas vêm há algum tempo sofrendo uma série de modificações. E aí, a sua fala é muito importante, né? Não somente, como você bem pontuou, para os profissionais do direito, mas para os estudantes de maneira geral, pela necessidade dessa desconstrução, né, que torna-se necessária em relação à pesquisa e à extensão. Eu tenho, inclusive, que eu ganhei do professor, um livro que ele trata justamente sobre esse tema, não é? Que são temas de direito do trabalho para TCCs, né? Que é uma das áreas que você trabalha, né? Como Sim. mentora, né? Que você trabalha tanto com essa mentoria para TCC, mas também a nível de mestrado, especialização, mestrado e doutorado. Mas, enfim, eu corroboro, não é, com tudo que você falou. Eu, particularmente, não é, como estudante, né, porque nós somos eternamente estudantes, mas Com quando eu certeza. entrei, não é, na faculdade, eu senti essa dificuldade, né, que você trouxe aí, né, em relação aos clássicos, né, no curso de Direito, né, porque no curso de Contábeis a gente não, realmente não tem, né, as disciplinas propedêuticas não trazem, né, mas no curso de Direito traz. E eu senti também essa dificuldade que você colocou quando eu fui fazer o mestrado em Ciência Política, né? E aí eu fui para os clássicos, né, de Sociologia, não E é? lá tem clássico mesmo, né? Exatamente. Então, assim, nossa, eu me senti altamente incompetente, né? Incompetente, despreparada, para Para não assumir dizer, essas palavras. para não dizer assim, burra, né? Assim, nossa, eu não sei de nada, não é? Porque a graduação ela termina fazendo uma leitura, digamos, fechada, né? Assim, dentro do curso de direito, por exemplo, né? Aquela leitura ali de leis, e aí termina existindo uma dificuldade do estudante, né? Numa reflexão sobre a vida, né? Porque a pesquisa e a extensão trazem isso, né? A Exatamente. possibilidade de você refletir, não é, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, sobre o que está acontecendo, né, na sua sociedade e na sociedade em geral. Então, assim, perfeita a sua fala, né, como sempre, né, em relação Uhum. a esse olhar, né, a essa visão que a gente tem que ter de mundo, né, justamente no sentido de estarmos
habituados, criar hábitos relacionados a poder desconstruir, não é, o que nos é colocado. Porque, Exato. Juliana, quando há uma ausência de pesquisa, é porque naturalmente, pelo menos dentro da minha concepção, aí eu queria, né, também lhe ouvir, mas é porque há uma dificuldade há uma dificuldade de leitura, né? Há uma dificuldade, as pessoas, não é, não leem, não só quando leem são somente os livros específicos, didáticos, né? Mas os paradidáticos, o que poderia estar contribuindo com um olhar a mais, nós estamos cada vez mais deficientes, né, em relação a esse aspecto. Então, Sim. isso para mim, aí eu queria saber, né, a sua opinião como mentora, né, nos causa aí uma dificuldade tremenda, né, quando a gente vai escrever, né? Se a gente não lê, logicamente a gente tem dificuldade em escrever, porque nós não conseguimos construir nenhum tipo de reflexão crítica sobre as situações. Por exemplo, né, já entrando aqui, porque senão termina a live e a gente vai ficar só divagando. Por exemplo, você já até me convidou para uma live também, onde nós tratamos sobre alguns temas relacionados ao direito. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma necessidade de refletirmos sobre as relações de trabalho, em que pese o quê? Essas relações de trabalho virtuais, não é? Que são as atuais relações de trabalho. Lógico que a pandemia, ela, de certa forma, está passando, mas nós sabemos, né, e você, que é uma pessoa que acompanha diversas pessoas que estão pesquisando, mais inclusive do que eu, sabe que existe uma nova leitura empresarial em relação às novas relações de trabalho. Por exemplo, alguns empresários, empregadores notaram a diminuição de custos, não é, com relação às suas atividades empresariais, podendo inclusive manter, não é, parte das suas atividades remotas e parte presenciais, não é, dentro desta leitura aí. Então, esse seria um dos primeiros cases, não é, relacionados às relações de trabalho, né, que seria as novas relações, não é, pós-pandemia, apesar de a gente ainda estar na pandemia, mas pós-pandemia, né? Porque você sabe que a pandemia ela nos fez dar um salto, não é, no tempo. Nós saltamos aí o que a gente iria vivenciar em talvez daqui a 10, 20 anos, a gente está vivenciando agora. A professora Samara, que inclusive é professora do Instituto Federal, né, e também de graduação, ela também está participando aí. Como iniciar uma pesquisa, os temas, muitas vezes os professores não despertam esse interesse nos alunos. A palavra é sua aí sobre esses pontos. Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito, inclusive tenho conversado muito com a Virna, né? Nossa querida amiga também, que é minha guru aí quando a gente vai conversar sobre educação superior, né? A gente vai trocar umas ideias aí e fica divagando. A verdade é o seguinte, eu queria entender se a Samara tá me perguntando dicas sobre isso, né? Ou se ela tá afirmando que é difícil de instigar isso nos alunos. Eu entendi que ela tá me perguntando como fazer isso
né? Como trazer o aluno para junto da gente. E aí eu vou falar aqui duas situações. Existe a situação em que lá vem eu com minhas questões políticas de novo, mas não tem jeito, Silvio. A gente está entrando num momento muito delicado da educação superior, né? E tudo reflexo do que se falou desde o início, né? Desde quando eu entrei, que antes foi só poesia. A partir do momento que eu entrei foi só política. Mas, assim, depois da poesia, vim eu trazendo um monte de problema para vocês. Eu vou trazer outro agora. Assim, a gente se qualifica como professor de uma instituição de ensino superior, né? Investe na pesquisa, investe na gente, e aí vem o tal do mercadológico cortando quem está qualificado. Então, assim, por que é que a gente precisa de professores, né? Por que a exigência de exigir professores que estejam no mestrado, que tenham um título de mestre, que tenham um título de doutor? É exatamente porque a vivência da... Gente, não nascemos pesquisadores. Vamos nos construindo como pesquisadores, porque a linguagem da pesquisa, né, a tal da metodologia, ela é cheia de termos que você só vai perceber e vai se familiarizando, como a professora Silvia falou, antes de falar sobre o case de direito do trabalho, com leitura, né? E é essencial essa leitura, por conta dessa afinidade com esses pontos, né? E isso acontece lá dentro da academia, como mestre, como doutor, tá? Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra os docentes que estão ministrando suas aulas heroicamente. Todos nós hoje que ministramos aulas em instituições de ensino superior, somos todos heróis, tá? Porque nós não vamos falar aqui sobre os bastidores, né? De como é que né? Remuneração, de como é que hora de trabalho, que não se encerra nesse encontro que se tem dentro de sala de aula, né? Ele se posterga no preparo, né? E é quase o tal da hashtag amor por docência, que eu sou absolutamente contra isso, porque eu acho que é uma profissão como qualquer outra e merece reconhecimento, né? Então, assim, o professor que não conseguiu chegar ainda lá naquela condição de mestre, não é que ele é melhor ou pior de quem conseguiu, é porque a experiência dele com a pesquisa é profunda. E ele tem como, inclusive, criar esses elementos de chamar o aluno e te dizer assim, olha, o caminho, o meu tortuoso caminho, eu vou facilitar isso para você. Agora eu volto para a Samara e digo assim, como é que eu chamo o aluno, né? Partindo do pressuposto de que eu tenho essa experiência já. E como tá difícil de chamar o aluno para cá, tá difícil para chamar o aluno para muita coisa, porque assim, eu, embora não esteja em sala de aula, eu tenho ministrado cursos por virtuais. A professora Silvia, eu tenho acompanhado em minha trajetória. E às vezes é difícil você manter um vínculo com uma tela. Né? Assim, é difícil você manter um vínculo com a tela. Eu tenho muita saudade dos tempos em que a gente podia fazer as festinhas de aniversário, né? Em que a gente podia, depois do final da aula, tomar um refrigerante lá na cantina, né? Sei lá, uma coisa assim. Eu achava que aquele tempo eram tempos preciosos. Então, assim, como é que eu vou chamar esse aluno? Né? Muita força de vontade, mas eu preciso facilitar a leitura desse aluno, né, em relação a esses termos que envolvem a metodologia. E aí eu já estou sendo bem técnica aqui, porque assim, o que é a grande dificuldade do aluno que lida com pesquisa hoje? É exatamente a falta de familiaridade. O que é a tal da iniciação científica hoje? É tipo assim, 10º período, vem cá, pega aí e vai fazer teu TCC. Isso é iniciação científica. Iniciação no fim do curso. Né? Então, assim, como é que eu posso facilitar a vida desse aluno e chamar ele para perto de mim? É desconstruir o formalismo, a autoridade que se criou em termos de pesquisa, o distanciamento, tá? O máximo que você puder, para que esse aluno compreenda o processo e consiga caminhar sozinho. Porque esse é o grande problema. É a sensação de incapacidade.
essa sensação que a professora Silvia estava falando aqui, de que eu estou lendo o clássico e eu não consigo, porque eu não fui treinada para isso, tá? E até as técnicas de leitura, elas falam muito sobre o seu envolvimento com a pesquisa, tá? Então, assim, o que é uma justificativa? Foi engraçado, eu vou contar uma piada, Silvia, porque, assim, você sabe, né? Eu sou a mulher do... Eu estava conversando com um aluno. Isso não foi ainda no tempo das minhas consultorias, não, porque esse processo eu comecei em 2016. Lá ainda, eu ainda estava no mestrado, inclusive. Sentei com o aluno para fazer uma orientação. E aí eu perguntei para ele assim: você precisa convencer a banca do seu TCC de que o seu tema é importante. Nem você consegue entender que seu tema é importante. Vamos lá, justifica para mim o seu TCC. Ele falou para mim assim: professora, você quer um motivo mais importante do que eu ter meu diploma? Mas Olha ele não aí. falou brincando, ele falou sério. Ele falou sério. Porque ele não passava pela cabeça dele que a justificativa era um elemento que tinha que conter, né? No trabalho dele. Então, assim, retomando lá para Samara, né? Como é que eu posso chamar essa galera para cá se é um negócio absolutamente formal, técnico, burocrático, e a gente não conseguiu ainda criar uma fórmula de que fosse fácil, compreensível e acessível, tá? O mundo acadêmico em si, ele já tem é aquela história, né? Assim, eu sou mestre, eu sou doutor. Quanto mais a escala vai subindo, mais existe o ego acadêmico. Então, existe uma superstição em torno da academia que se materializa, se substancializa quando o assunto é pesquisa. Então, falta, no meu entendimento, essa proximidade de linguagem metodológica com o aluno. Porque quando você consegue entender o processo, se a Silvia tivesse feito, por exemplo, eu vou utilizar seu exemplo, porque eu poderia utilizar os meus também, mas você já falou, Sim, eu vou sim, sim. facilitar. Você Fique à falou da vontade. dificuldade de lidar com a linguagem dos clássicos. Essa não é uma dificuldade só sua, essa é uma dificuldade de muita coisa, gente. Mas se a gente começasse inserindo o aluno dentro de uma prática de fichamento, né? Entender o que é importante dentro de um texto, conseguir captar a ideia central dentro do texto. Lá na frente, quando esse aluno precisasse fazer a pesquisa dele, ele não teria dificuldade de identificar a temática dele, delimitar, criar um problema, um objetivo, e por aí vai. Então, para mim, o que falta é isso. O ideal era que houvesse, de fato, uma iniciação científica. Ingressei na universidade, vai ser ofertado para mim a oportunidade de participar de grupo de pesquisa, a oportunidade de fazer oficina de artigo e blá, blá, blá. Quando eu chegasse lá no momento do TCC, eu ia caminhar com minhas próprias pernas. Mas a realidade não é essa, porque eu venho batendo nessa tecla desde que eu ingressei aqui na conversa. Então, assim, hoje, como é que eu poderia, como orientadora, né, como professora de metodologia, facilitar, tá? Desmistificar, colocar em mesa essa terminologia, ensinar o processo para que o aluno consiga caminhar com as próprias pernas. Porque eu acho que o grande problema é não sei o que fazer, professora, não sei por onde começar, porque você não sabe o caminho inteiro, você não sabe por onde começar, nem por onde desenvolver, nem por onde finalizar. Essa é a história, né? Bom, falei demais. Não, eu tô aqui para lhe ouvir mesmo, nós. Mas é isso mesmo, e é o que a Alcilene colocou. Você terminou fechando com a fala da Alcilene. Hoje em dia, os alunos cada vez mais precisam ir atrás de produzir seus trabalhos de forma independente. É isso Então, é mesmo. justamente isso que você colocou. Mas, assim, como professora da graduação e da pós-graduação, né? Porque, inclusive, vou estar ministrando esse final de semana na pós-graduação, aí em ambos, né, nós temos pesquisa, né? Então, assim, o que eu sinto grande dificuldade é que o aluno chega até nós, como professores, sem, muitas vezes, não que isso seja uma condição geral, né?
Uhum. mas chegam sem ideias, não é? E quando, por exemplo, no direito do trabalho, não é assim, nós temos N situações. Hoje Pass... eu digo que é um período, é um terreno absolutamente fértil de reflexão, Nossa, né? o direito Assim, do trabalho é, para mim, eu não sei se porque eu estudo, não é? É a minha área de pesquisa, mas é o que nós temos mais, não é, de estudos de caso para desenvolver, inclusive de situações que nem se chegou ainda a efetivas conclusões. E o que eu observo, mas aí, né, eu quero lhe ouvir, é que muitas vezes o que acontece é que o aluno quer partir somente de pesquisa bibliográfica. E aí é um outro problema, porque, por exemplo, isso que eu acabei de falar, né? Lógico que esse tema que eu acabei de falar, que foi as novas relações de trabalho pós-pandemia, né? Eu sei que já tem algumas pessoas pesquisando sobre isso. Eu mesma, né, também pesquiso sobre isso. Mas o que você falou também, né, em relação à mercantilização do ensino, que foi o meu objeto de pesquisa, não é, na dissertação do mestrado, o próprio contrato intermitente, que ainda hoje está em pauta no STF. Nós tivemos essa semana o julgado da ADI 6555, eu acho que era esse o número. Eu escrevi ontem sobre isso, que falava que julgou um dispositivo da reforma trabalhista que falava sobre pagamentos de honorários, né, advocatícios, sucumbenciais e periciais para as pessoas que ingressassem via justiça gratuita. E aí, na época, em 2017, gente, esse dispositivo, ele é de 2017, não é? ainda hoje. Exatamente, da Lei 13.467 de 2017. A querida Elisa, um beijo, que honra. Então, esse dispositivo de 2017, assim como muitos outros, foi julgado agora, não é? Vamos, não, eu já aceitei, Elisa. Então, foi julgado agora pelo STF, depois de muitas indas e vindas. E observem que ele está cheio de dúvidas, não é? Está cheio de dúvidas. A nossa colega do Trabalho em Debate, a Daniela Crepaldi, ela respondeu essa semana sobre ele, mas ela respondeu o ponto de vista dela. Lógico que com todo respeito, não é? Respeito, consideração, carinho e admiração que eu tenho pela Dani, mas assim, ela externou o ponto de vista dela em relação aos impactos relacionados a essa decisão do STF, que logicamente vai afetar a vida tanto de partes que entraram nos processos, como de advogados que já receberam honorários advocatícios. Olha aí um Isso. case de direito do trabalho, não é assim, mais um, né? Então, assim, nós temos N situações, mas o que eu me deparo todos os dias professor, eu não sei sobre o que escrever, né? Eu não sei sobre o que escrever, eu não sei onde pesquisar, não é? E só querem fazer pesquisas bibliográficas. E, e aí você explica, né, essa questão aí da pesquisa bibliográfica, né, também assim.
Porque nem sempre tem o conteúdo. Você está sendo discutido agora, como é que tem o conteúdo? Querida Virna. Entrou? É porque eu tô com Entrou. o comentário fixo, eu acabo não vendo os comentários que estão subindo. Bom, amiga, você tocou em pontos importantes e aí eu vou fazer minhas considerações de trás para frente, porque assim, você falou de só uma dica aqui, né? Para quem está assistindo a gente e pretende pesquisar. Você falou de um dispositivo que que surgiu em 2017 e ficou para análise do STF até agora. Né? Não sei exatamente de quando foi essa ação direta, mas assim, olha o tempão que ficou aí, né, no banho-maria para ser. Quando eu tenho um orientando que traz para mim a possibilidade de pesquisar uma lei, um dispositivo de lei que é polêmico, né, tem seus efeitos polêmicos, a ponto de gerar uma ação direta de inconstitucionalidade que está para ser apreciada, eu digo, olha, imagina que você está no meio, porque assim, o Supremo não vai dar aviso prévio de quando ele vai botar aquilo em pauta. Mas pode acontecer no dia seguinte da nossa conversa. Então, assim, imagina que você está no meio do semestre falando sobre o dispositivo X que está sob a apreciação do Supremo. Né? Aí vai que o Supremo dá uma reviravolta no entendimento e, inclusive, declara inconstitucional. Sua pesquisa acabou. Sua pesquisa acabou, porque o Supremo já veio e declarou inconstitucional. A não ser que você transforme essa pesquisa numa crítica ao posicionamento do Supremo, mas veja a dor de cabeça de rever todo o planejamento da sua pesquisa. Então, assim, eu, né, como orientadora, eu não aconselho, quando tem uma discussão dessa, a gente ou espera. Aí eu sempre digo assim: espera o Supremo se manifestar, que a gente faz um artigo para você publicar depois. Mas assim, vamos falar de uma temática que não esteja nessa, porque assim, você tem 6 meses em que tudo pode acontecer e o seu objeto de pesquisa acabar. Inclusive, eu tive uma aluna, né, que ela passou 5 anos traumatizada, exatamente porque eu não me lembro exatamente qual foi o dispositivo de lei, mas o Supremo declarou inconstitucional e o orientador dela falou para ela assim na faculdade: você não tem mais pesquisa. Isso não é mais de interesse para a banca. E ela travou o que eu chamo de... eu tenho essa nomenclatura que eu uso para mim mesma, que é assim, como é que a gente chama? A trava acadêmica. Travou. Passou 5 anos para conseguir fazer o TCC de novo, olhar para um tema que chamasse a atenção dela e ela conseguisse desenvolver, porque ela ficou topada. Era uma super aluna, inteligente, sabe, esforçada, você via, mas ela travou, porque ela perdeu a pesquisa dela. Ela estava quase finalizando, faltava 2 semanas para ela defender. Então, assim, nesse caso, eu sugiro que não, eleja outra coisa, né? Assim, eleja outra coisa. Deixa isso de pesquisar isso aí, se você tiver em graduação ou especialização, deixa isso para lá. Tá? Agora, vamos voltar aqui na questão da revisão bibliográfica, que isso é muito importante. Primeiro, é outra tradição do curso jurídico no Brasil. Né? É essa tendência que a gente tem de resolver tudo com teoria. E isso diz respeito à nossa cultura dentro da graduação. Porque a gente quer resolver tudo com soluções que já existem. Só que a gente esquece que o nosso objeto de estudo é o fenômeno social. E se eu vou lidar com fenômeno social, eu preciso estar preparada para eleger também pesquisas empíricas. Tá? Uma monografia, ela vai precisar ser realmente uma revisão bibliográfica. Tá? Mas se você vai eleger um artigo, experimenta fazer um misto de revisão de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. No mínimo. Porque quando você faz a pesquisa bibliográfica, você vai buscar dados que já foram trabalhados por pessoas que pesquisaram, né? Assim, aquelas pessoas, elas são doutrinadores que têm renome, né? Que já conseguiram construir uma teoria. Então, você vai buscar conceitos e teorias já referendados cientificamente e vai fazer um diálogo entre eles.
nessa pesquisa bibliográfica. Agora, a pesquisa documental, ela vai buscar dados que são primários, que não foram analisados por outros pesquisadores, e você vai fazer a sua própria análise. E aí é o desafio. É você ir buscar uma decisão judicial, porque uma decisão judicial também é tida como um documento, né? É um relatório oficial de números, né? Quantas mulheres ficaram desempregadas na pandemia, né? Assim, quantas pessoas, quantas crianças, né, foram escravizadas, né? Existe registro no Ministério do Trabalho de denúncia de crianças submetidas a trabalho escravo durante o período de 2020, 2021, né? Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque quando a pesquisa é negativa, eu fiz uma pergunta aqui para vocês, que pode ser um problema de pesquisa, houve um aumento, houve um incremento durante a pandemia da relação de trabalho de crianças, né, expostas ao trabalho escravo durante a pandemia, 2020/2021, sei lá, e você tem que fazer uma delimitação territorial na cidade X, isso é um problema de pesquisa. Se eu não consigo fazer essa identificação, é uma pesquisa negativa e é um resultado sério, porque significa que a gente não tem dados para demonstrar. Embora por observação e por intuição a gente acredite, né, a gente elabore uma hipótese de que sim, por conta de todo o contexto que a pandemia trouxe para a gente. Né? Então, assim, essa pesquisa, sabe, de sair de dentro da casinha da bibliografia e de ir lá buscar o fato, tá faltando, sabe? Mas, assim, eu acho que os alunos, eles acabam sendo vítimas do sistema. E perceba como é um fenômeno que ele se retroalimenta. Porque eu não tenho essa percepção, dá mais trabalho, a capacidade reflexiva, ela tem que acontecer mesmo, porque eu tenho que ir lá pegar o documento, o dado e trabalhar eu mesma, não está prontinho que nem no dado bibliográfico, né? A gente sabe. Então, assim, o aluno ele não é instigado mesmo, e aí ele pode entregar mesmo uma revisão bibliográfica, e aí tá tudo certo, e aí isso se prolifera. Então, essa, de fato, Silvia, é uma tendência. Mas eu acho que, inclusive, a gente está falando de direito do trabalho. Direito do trabalho, gente, você tem, assim, um mundo de dados, né? Para trabalhar empiricamente uma pesquisa. Eu concordo demais. E você foi uma pessoa que, inclusive, foi em busca de dados, né? As pessoas confundem duas coisas, assim. As pessoas confundem a análise que eu vou fazer de um dado que já está pronto, um relatório, por exemplo, oficial, e eu ir produzir o dado. Como é que eu produzo o dado? Eu produzo o dado fazendo entrevistas, enquetes, que era uma perspectiva inicial da sua pesquisa, né? E que teve que ser adaptada por conta da pandemia, mas nem por isso você ficou na referência, na pesquisa meramente bibliográfica, porque você acabou indo buscar dados de órgãos oficiais e você, como pesquisadora, fazendo a análise crítica daqueles dados. Gente, isso é essencial. Isso é reflexão. Tá? A Fundação Getúlio Vargas, ela tem feito um trabalho muito sério Sim. de incentivo às pesquisas empíricas na área de direito. E, assim, eu adoro o trabalho da Fundação Getúlio Vargas nesse sentido, sabe? Especialmente na análise que eles fazem, muito, muito bons, na análise que eles fazem da atuação do poder, dos efeitos da atividade da prestação jurisdicional, sabe? Assim, o que os números do Poder Judiciário dizem pra gente, né? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Achei muito pertinente a sua colocação e até me empolguei aqui, porque eu acho essencial a gente começar a criar o hábito da pesquisa empírica. É necessário. Eu também acho, eu sinto muita falta. Inclusive, eu estou iniciando uma pesquisa com a professora Samara, que ela falou aí, e justamente ela que vai fazer, né? A gente estava conversando sobre isso, e ela é junto aos alunos de administração, não é? E esse comentário que você fez, não é, sobre buscar as informações locais, eu fiz isso com um trabalho de TCC com uma aluna minha orientanda, que ela na pandemia ela estava em São Raimundo Nonato, né, e ela trabalhava com ONG, né, que ela desenvolvia trabalhos sociais,
E aí ela foi fazer uma pesquisa de campo, mesmo na pandemia, não é, sobre o encerramento de atividades empresariais. E aí eu vi uma ex-aluna minha, a Eloviana, eu acho que é ela, não é, de contábeis. Então, assim, que cabe também, né? Que cabe aí em relação a essas buscas, não é, de visualização, porque assim, a gente não tem essas informações, não é? Nós não temos. Ó, por exemplo, viu, Elô, a questão do E-Social. Tem a ver, logicamente, com o direito do trabalho, mas voltado aí para Contar. contábeis, porque o E-Social, que começou, não é, um programa da Receita Federal, que começou voltado para os empregados domésticos, mas que a ideia da Receita Federal era fazer um Big Brother fiscal, não é? Tanto que hoje ele está obrigatório e ele integra, não é, informações de FGTS, de afastamento por doença, por acidente de trabalho, não é? De RAIS, de entrada e saída de empregados. A gente não tem essas informações. E aí, uma vez, também um comentário, ó, como você não está lendo, a Luana, né, ela disse que concordava aqui com você, não é? Fato, tal. E o professor Gustavo, né? Professor Gustavo, arquitetura social, ele também estava aqui elogiando a palestra, né? Que realmente é uma senhora palestra. Então, que no caso também a área de exatas, não é? Que tem uma série de lógico que a gente está aqui falando de case de direito do trabalho, mas tudo isso são dados que possam ser levantados em relação à pesquisa, não é? E que eu, particularmente, Sim. eu sinto muita falta. Aí eu vou fazer só um comentário, Juliana, que eu uma vez estava numa banca de TCC, aliás, não era uma banca ainda de TCC, eu estava numa banca de análise do projeto de pesquisa. E aí, quando eu fiz esse comentário como forma de sugestão, aí o colega, professor, disse assim, professora Silvia, isso é coisa para mestrado. Então, assim, a gente já se sente, não é? É bem isso. A gente já se sente inibido, né? Porque, assim, você quer fazer o que você disse, né? Quer fazer o aluno sair da caixa. Gente, faz, como é que você diz aí? Faz um recorte temporal, né? Faz um Isso. recorte. Você explica isso melhor aí do que eu, né? Que eu sou a leiga aqui. Mas não é obrigado fazer isso só no mestrado, Claro que num não, doutorado. Pois é, né? fica muito mais rico. Você consegue desenvolver dados, né? E diz que pesquisou um colégio. Não, eu pesquisei um colégio, pesquisei 10 famílias, pesquisei um bairro, sei lá, É isso que mas legitima a pesquisa, sabe? É você explicar o que foi que você fez. Se você não deixar muito claro onde foi que você atuou, né? Qual foi o período de tempo que você utilizou, vai ficar difícil de alguém fazer a verificação da sua pesquisa, inclusive da veracidade do que você está colocando ali. Porque uma das características do conhecimento científico é exatamente, tá? Essa possibilidade dele ser verificado. E o que vai legitimar essa verificação é tudo que você construiu em termos de metodologia, sabe? Então, assim, eu preciso fazer o recorte. Porque senão, alguém vai dizer assim, ah, mas esse aqui, Silvia, esse resultado que você obteve aqui, Silvia, não cabe para o Nordeste. Aí você vai dizer, mas quem te disse que eu fiz do Nordeste? Eu fiz a realidade do Piauí. A realidade do Piauí naquele momento pode não ser a mesma realidade do Nordeste inteiro, entendeu? Então, assim, é isso que falta. E aí você tocou num ponto importante, porque eu vejo, não é a primeira vez que eu vejo relatos desse tipo, na graduação, eu vejo alguns colegas que não querem ter o trabalho, sabe? De fazer esse que você teve, de dizer assim, olha, deixa eu te contar, é mais embaixo, sabe, o caminho.
Você está indo por esse daí que parece ser o mais fácil, mas não é o correto. Deixa eu te trazer aqui pela mão, é mais embaixo. Aí eles não assim, não querem ter o trabalho de fazer isso, e aí a pessoa poderia ter tido a oportunidade de aprender ali na graduação e vai ter que bater cabeça lá no mestrado. Mas por que que esse comportamento existe? Porque a pesquisa é pouco valorizada dentro da graduação, né? Porque não existe uma É. cultura de incentivo para isso. Me parece que o TCC é apenas pro forma. Eu tenho que te entregar, você tem que me aprovar e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, outra coisa também que eu tenho que deixar isso registrado aqui também, uma coisa que me angustia muito é, assim, o estudante de direito, quando ele chega no final do curso, aí ele tem a OAB, o TCC, o nananã, 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 tem que pagar todas as disciplinas atrasadas. Gente, por que que a gente não antecipa um pouco esse processo, né? Torna o aluno maduro. Se eu fosse uma pessoa ali desses órgãos que podem dar alguma sugestão, eu vou me candidatar a alguma coisa dessas aí para poder dizer, Uhum. gente, é tão fácil. Traz um pouquinho mais para trás, bota no sétimo, dá uma folga para esse estudante. Eu vejo alunos chegando aqui para mim desesperados, assim, eles querem aprender o negócio. Tem os que não querem, mas tem os que querem, sabe? Chegam angustiados. Professora, eu vou ter que fazer uma opção, eu vou ter que escolher ou meu TCC ou a AB, e eu queria os dois. Por que que a gente não dá oportunidade para esses alunos para eles conseguirem fazer isso, né? Assim, enfim, é um registro, porque vai que tem alguém importante aqui escutando a gente e pensa assim, essa menina ela pode ajudar. Vamos votar nela. Vamos votar nela. Não, eu concordo com você, ó. A Heloísa, ela assim, foi minha aluna, uma excelente aluna, né? Foi minha aluna bem no início do período, né? Bem no início do curso dela. Mas ela daria uma excelente pesquisadora, né? Porque as dúvidas que ela trazia em sala de aula, né? Porque é outra coisa que eu sinto falta, não é? Que é a participação dos alunos, né? E isso foi muito prejudicado com a pandemia. A Virna, não sei se ela ainda está aí, não é? Mas a Samara, que também, a professora Samara, que também dá aula remota, não sei também se a Alice ainda está aí, mas, assim, essa ausência de interação, não é? E aí a gente termina, e quando a gente vê, pelo menos eu como professora, eu amo, né, o aluno fazer questionamentos, porque isso tanto me traz alguma ideia que de repente eu até esqueci, porque Te falar. é tanto conteúdo que a gente tem para passar, que aí de repente passa, né? E aí, Uhum. quando o aluno pergunta, né? Aí você vai, lembrei, ó, tinha realmente isso aí para falar para vocês. Mas também começa a surgir também possibilidades de. Isso que você perguntou é interessante, daria um bom tema de pesquisa, né? Isso Exato. aí que você perguntou, né? Interessante porque chama atenção para pesquisar. Minha querida, mas assim, como sempre, eu aprendo muito com você, não é? Eu também. E super lhe indico, não é? Para os que estão aqui, para os que vão assistir depois. Eu acho que o caminho é esse, não é? Que a gente tem que estar buscando cada vez mais, não é? A pesquisa, a extensão, não é? Buscando formas de desenvolvimento, porque para mim tudo isso é reflexão crítica, que forma o conhecimento, né? Perfeito. E faz com que, conforme você falou, faz com que a gente saia da caixa, não é? E a gente precisa justamente disso, não é? Sair da caixa. Eu hoje eu vejo muito, eu não sou boa, acho que é a idade também, né? Eu queria usar a desculpa da Covid, mas eu não peguei Covid, graças a Deus. Mas todo mundo que pegou Covid diz isso, não, eu ando esquecida, é a Covid. Mas tem uma música, né, que retrata de forma crítica o ensino, né? Só que é até voltado para crianças, né? E aí
é, é uma música que, tipo, mostra um ensino padronizado, né? As crianças estarem seguindo aí uma mesma forma de logística em relação ao conhecimento. Então, eu gosto sempre de estar dialogando com você, porque você é uma das pessoas que nos incentiva, não é, a buscar cada vez mais sair da caixa, né, o que é muito importante nos dias de hoje. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Você sabe que, assim, para mim não tem hora nem lugar para falar sobre pesquisa. E falar sobre pesquisa com você e com o direito do trabalho, porque para mim, assim, eu tenho um amor muito grande pelo direito do trabalho, porque ele conversa com coisas que fazem muito sentido para mim, que são direitos humanos, direitos sociais, né? Na categoria de direitos sociais. E eu sou muito apaixonada por essa temática, né? Eu acho que a dignidade do ser humano, ela precisa ser o nosso ponto imediato quando a gente pensa em pesquisar e em contribuir socialmente, né? Então, assim, como jurista e como pesquisadora, eu tenho um amor muito grande por essa temática. Então, assim, quantas vezes você me chamar, eu vou ouvir. As pessoas que nos assistiram, né, e ficaram até o final, também agradeço muito por, infelizmente, como eu falei, né, a gente não consegue ver o rostinho de vocês, não consegue, como é que eu digo, interagir, mas eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês, porque essa é a nossa Vou ideia. deixar Beijo, salvo. gente! Tudo de bom! Tchau, tchau. Tchau!